alegria muito grande. Eu gostaria que vocês abrissem Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 a 9. Deuteronômio 6, 6 a 9. Diz assim a palavra do Senhor: e essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás sentado em tua casa e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Veja o que Deus está dizendo aos pais. E você que ainda não é pai, não é mãe, mas talvez um dia será. Veja o que Deus está dizendo. Deus está dizendo a você o seguinte: ouve bem a minha palavra, que hoje te ordeno. Elas estarão aonde? No teu coração. Você vai ensinar aos teus filhos, e delas falarás aos teus filhos da minha palavra, sentado em tua casa e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Você vai falar a minha palavra aos seus filhos. Irmãos, quando Deus colocou em suas mãos a responsabilidade de gerar, de criar, de ser pai e mãe, Ele fez isso para que pudesse você conviver com seus filhos. Mas não somente para que você tivesse a bênção de conviver com os filhos, de se alegrar com eles, e como é gostoso vê-los desde pequeno, a maneira como eles falam, as coisas que dizem, as perguntas que às vezes trazem para a gente, como é diferente, como é gostoso, como faz bem ao nosso coração ouvir os nossos filhos. Mas Deus também quer que nós sejamos uma luz para eles, e há que ser, porque Deus os traz até nós, e Deus nos dá essas crianças, Deus coloca em nossos lares, em nossas vidas, Deus possibilita que essas crianças sejam geradas, que sejam carne da nossa carne, osso do nosso osso. Para quê? Para que saibamos cuidar da sua herança. Cada criança pertence a Deus, cada criança é uma herança de Deus, e a herança que Deus coloca na sua mão para que você possa cuidar bem, porque a criança é colocada em suas mãos, no seu lar, é dada por Deus a você, mas para você cuidar, pertence a Ele. Não é uma propriedade sua. Nós falamos normalmente meu filho, minha filha, e usamos esse termo para caracterizar que aquela pessoa foi gerada por mim, aquela pessoa está ligada através do sangue a mim, mas esses filhos pertencem ao Senhor, eles são de Deus, e por esta razão Deus entregou a você a responsabilidade de criar e de ensinar os seus filhos. Isso significa que você tem um duplo ministério, uma dupla responsabilidade: colocar o alicerce e a estrutura. Não somente o alicerce, como a estrutura. O alicerce vai desde o nascimento do filho até ele sair de casa. Este é o alicerce que nós colocamos. Quando as minhas filhas, os meus filhos saíram de casa, no último dia, eles ficaram em casa como filhos, porque voltariam depois vindo da escola, mas já não seria mais a mesma coisa. Eu chamei cada um deles, eu e a Margarete. Nós oramos e eu disse: papai e mamãe têm ensinado a vocês até o dia de hoje a palavra de Deus. Nós ensinamos a vocês como se portar. Nós ensinamos a vocês que o mundo é perigoso. As tentações serão grandes. Vão querer destruir a sua vida, vão querer destruir a sua moral, vão querer comprometer você, vão querer arrastar você para outros caminhos, mas lembrem-se, tudo que nós ensinamos da palavra de Deus termina hoje. Daqui por diante, nós vamos sustentá-los e ampará-los com as nossas orações. Agora, vocês vão ter que caminhar sozinhos. Lembrem-se bem daquilo que foi ensinado. E, irmãos, foi a nossa responsabilidade dizer a eles
que tínhamos chegado até, levando-os à igreja, ensinando a palavra de Deus, orando com eles, ensinando as histórias da Bíblia, fazendo tudo para que o alicerce da vida deles fosse um alicerce bom, seguro, sem trinca, um edifício bom. Agora, dali por diante, começava uma nova estrutura. A estrutura que eles teriam que colocar em cima deste alicerce. Cada um deles. Quando a Cristina saiu da sua casa, lá no Rio de Janeiro, deixou os seus pais lá que são missionários, e ela veio aqui para Arkansas, na universidade, ela trouxe o alicerce. E ela então começou a colocar estrutura na sua vida. Deus então foi abençoando a ela, abençoando os seus irmãos que passaram pela escola, os outros aqui que aconteceu a mesma coisa, de tal maneira que agora ela tem essa estrutura de vida, está servindo ao Senhor, como os nossos filhos estão servindo ao Senhor. Irmãos, quando nós então entendemos a nossa responsabilidade diante de Deus, então não é problema algum. Mas, ai dos pais, ai do pai e da mãe que não ensina ao seu filho a palavra de Deus. Está contrariando o que diz o texto do Senhor. Está contrariando a Bíblia. Ai do pai e da mãe que não senta com o seu filho para ensinar a Bíblia, para contar a história da Bíblia, para orar, para ensinar o seu filho a orar, para ensinar o seu filho a palavra de Deus. Por quê? Porque você vai responder diante de Deus por essa negligência. Não é somente ter o neném em casa e a criança em casa correndo de um lado para o outro. Não é somente ligar a televisão e deixar o menino 5 horas, 6 horas, 7 horas diante da televisão. Mas é tirar tempo, e eu sei que é uma tarefa de para você, para ensinar os nossos filhos que Deus ama a eles, que Jesus ama, que eles são preciosos Deus na vida deles. Então, nós temos a obrigação espiritual de ensinar a eles. Diz a palavra de Deus o seguinte: Deus diz, e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás aos teus filhos, e falarás dessas palavras ao deitar-te e ao levantar-te. Isto é um todo, é uma tarefa total nossa, sem interrupção, de que é minha obrigação como pai e mãe ensinar os meus filhos a palavra de Deus. Então, conte história para os seus filhos. Conte a história de Noé. Conte a história de Moisés. Conte a história de José. Conte a história de Davi. Conte as histórias bíblicas. Eles amam ouvir as histórias bíblicas, as crianças. Como eles amam. Quantas vezes, irmãos, eu tive. Sabe que criança é engraçada. Agora tem a nossa netinha Maggie, e eu vejo como ela gosta de ouvir história. E vai dormir, se a gente está lá, vovô, vem aqui. Aí eu conto a história. Quando eu termino, chama a vovó agora, é a vez dela. Aí lá vai a vez da Margarete contar a história. Aí depois, agora mamãe, e agora papai. Eles não se cansam de ouvir história. E então eu fico contando história, e conto a história da Bíblia. E às vezes, eu passo por cima de um pedacinho, que eu já vejo que a hora está adiantada, aí ela me lembra, não, você pulou um pedaço daquela história. Já sabem a história da Bíblia, já sabem. Mas sabem por quê? Porque são ensinados. Porque nós falamos a respeito da palavra de Deus. Então, ensine a palavra de Deus. Ensine ao seu filho a orar. Olha, eu vou te ensinar a orar. Você ora assim: Papai do céu, obrigado por este dia, abençoa a mamãe, papai, em nome de Jesus, amém. Vamos ensinar as nossas crianças a orar. Eu fico feliz na vida quando eu vejo o Brian, quando eu vejo as outras crianças, a Ana, as outras crianças que vêm à frente, trazer a sua oferta e colocar no prato do Senhor. Esse é o prato de Deus. Esse dinheiro que nós damos é de Deus, é da casa de Deus. O que você está ensinando ao seu filho? Está ensinando que ele deve abrir o seu coração para Deus, desde criança, desde cedo, trazer a sua oferta para o Senhor. Nós temos que ensinar as nossas crianças, elas não sabem. Por isso que a Bíblia diz que somos responsáveis por isso. Meus irmãos, mais ainda, primeiro, o que é que diz a palavra de Deus? A Bíblia diz que os filhos são os tesouros que Deus coloca em nossas mãos. O Salmo 127:3 diz o quê? A Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor, o fruto do ventre, o seu galardão. Herança do Senhor, o fruto do ventre, o seu galardão.
Então, os pais são a mão de Deus cuidando de algo que pertence a Ele. É como se Deus estivesse me dizendo: cuide bem dessa preciosidade, ela me pertence. Daí Jesus dizer: deixai vir a mim as crianças, porque delas é o reino do céu. Então as nossas crianças pertencem a Jesus. Mas, número 2, os filhos são para serem ensinados e não para ensinar. Eu vou repetir: os filhos são para ser ensinados e não ensinar. Principalmente quando eles estão debaixo do nosso pé. Há uma certa fase, quando os filhos tornam-se adultos e eles podem e devem discutir com seus pais os problemas. Isso, tudo bem, eu não estou falando a respeito dessa fase. Eu não vou pensar de um filho que tem 20 anos, 18 anos, 20 anos já tem seu driver license, já tem seu social security, já tem isso, já tem aquilo, e aí abrir a boca, mas você não vai falar nada, você não sabe de nada, cala a boca, você é burro. É isso. Aliás, nunca chame seu filho de burro. Eu vou repetir: nunca chame o seu filho de burro. Quando você chama o seu filho de burro, o seu filho acredita nisso. E acaba crescendo com essa ideia de que ele não é nada, ele não é ninguém. Nunca devemos usar impropérios com os nossos filhos. Nunca. Nunca chegue para o seu filho dizendo: você não vale nada, você não serve para nada, você nunca vai para frente mesmo, eu já sabia disso. Jamais diga isso para o seu filho. Jamais diga isso para o seu filho. Jamais. Diga: filho, você vai lutar, você vai aprender, eu vou lhe ajudar, nós vamos trabalhar juntos. Sempre dê uma palavra de louvor, de apreciação. Nunca, nunca destrate o seu filho, porque isso vai deixar marcas indeléveis no coração.